Bem, como a ANS foi citada praticamente em todas as outras palestras, ficou aqui 5 minutos como direito de resposta, mas eu volto a pedir aos outros palestrantes que se detenham o tempo. Obrigado. Obrigado, Jaqueline, por nos mostrar a magnitude e a grandeza da sua consciência e de como é difícil fazer parte de uma agência reguladora. Muito obrigado. Acho que valeu passar o tempo mesmo. Eu tenho um imenso prazer agora de convidar o professor Jorge de Rezende Filho, meu dileto amigo, que é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele vai abordar o desafio, que grande desafio, de produzir um modelo para hospitais de corpo clínico aberto. Professor Jorge. Sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento pelo convite. Recentemente, num concurso, o Renato comentou que estava com a ideia de fazer. Manuel, então, imediatamente me ligou, achando importante a nossa participação. E eu acho que essa participação aqui não é só como professor titular, mas eu divido essa fala com Oswaldo Cora, que tem me ajudado no desafio que é coordenar a obstetrícia numa maternidade recém-reaberta, que é a Santa Lúcia, e que faz parte das poucas maternidades ainda existentes aqui no Rio de Janeiro, já que provavelmente um dos maiores desafios é que o modelo ele não fecha do ponto de vista econômico. E talvez esse seja o grande motivo das altas taxas de cesárea, quer dizer, a falta de leitos, ela decorre de ser um leito muito barato, um leito que interessa pouco ao hoteleiro hospitalar. E o Oswaldo tem comigo me ajudado nesse desafio. Bom, realmente é de chamar a atenção, e esse slide já deve ter sido repetido em todas as falas. Desculpe, você podia botar novamente? Os números são muito diferentes. Quer dizer, por que na saúde suplementar a gente tem 80 e muitos % de cesárea e na rede pública isso fica limitado em 40%? Na rede pública sempre existiu, ou há muito existe, a capacidade do gestor cortar. Quer dizer, o gestor glosa se passar de um X% de cesáreas. Isso é uma justificativa. Mas a outra justificativa, e aí eu acho que o nosso desafio é tentar construir na assistência privada um pouco do que acontece na assistência pública, onde o obstetra está de plantão. Quer dizer, enquanto o obstetra não tiver de plantão, vai ser muito difícil organizar uma assistência ao trabalho de parto normal. Se o cara está ali por X horas para resolver um determinado procedimento que vai lhe render X reais, e ele faz a conta, e esses X reais são menos do que a tarde que ele já tem cheia no consultório, ele vê que não vale a pena. Ah, mas ele está atendendo, ele deveria ter... Mas isso é a vida real. Quer dizer, enquanto não houver um redimensionamento no modelo da assistência, a gente vai fazer seminários e seminários até que venha a ANS e tente, de certa forma, regular essa assistência suplementar. Quer dizer, quando a ANS chega e diz que tem que fazer o cartão de saúde, na verdade, ela está tentando abrir um pouco a perspectiva da paciente em poder ter um parto vaginal. Ela não está proibindo uma cesárea eletiva, uma cesárea a pedido. Ela está dando à paciente o direito de exigir daquele plano que lhe ofereça uma assistência ao parto vaginal. Esses são os números da Santa Lúcia, que são os números exatamente iguais aos que a gente vê, provavelmente, na perinatal em outra maternidade. Desculpa, eu estou apertando aqui algum botão e está... Bota naquele... Está ótimo.
Qual é o botão que eu aperto? Tá, ótimo, obrigado. Então, aqui nós estamos vendo, no ano de 2014, 87% de cesárea, em janeiro de 2015, 83%, em fevereiro, 87%, quer dizer, os números são idênticos. E esses partos não são, os partos cesáreos ou vaginais não são necessariamente programados todos, não. Vejam que metade entram aqui na categoria emergência, quer dizer, são aqueles que internam e vão nascer. E, às vezes, mesmo em trabalho de parto, o obstetra opta pela cesárea pela agilidade do processo. E aí surge, então, essa ideia de fazer medidas que deem uma condição à paciente inteira. Mas não sou eu, não. Agora apertei certinho. Volta aqui. Bom, e aí com essa consulta pública, o Marcelo sinalou que é uma consulta que não expressa o contexto nacional. Eu estou quieto. Você passa para mim, eu esqueci aqui. Passa o seguinte. E aí essa consulta pública 50... Ó, viu? Até você, hein? Estou solto aqui. Mãos para cima. Passa o seguinte, por favor. Mais um. Ó. São os Macs, ô Marcelo. A gente faz o troço no Mac, chega no Windows aqui, ele desanda tudo. Bom, e aí essa proposta, né, ó, essa proposta, na verdade, é para dar à paciente o direito da opção. Seguinte, por favor. Com um cartão de gestante. Isso eu acho uma medida inócua, sinceramente. Não acho que o cartão da gestante vá permitir o acesso ao parto vaginal. Mas essa carta de informação que eu tive cuidado de ler, ela é bastante interessante, porque, de alguma forma, ela traz a obrigatoriedade do obstetra conversar com a paciente sobre a via de parto. E isso é fundamental. Quer dizer, eu acho que o direito da paciente em decidir pelo parto vaginal é importante. Passa. Vem a resolução normativa, seguinte. E aí eu encontrei na internet, pode passar o próximo, algumas considerações de um escritório de advocacia já questionando, quer dizer, ou respaldando o que essa resolução traria na prática. E aqui me tranquilizou o fato de que, mesmo com essa resolução, desde que consentido pela paciente livremente esclarecida, a cesárea eletiva continua tendo lugar. Seria um exagero que essa resolução não permitisse esse direito à paciente. Então, eu, que todos talvez enxerguem como um grande cesarianista, vejo um grande avanço quando a ANS tenta dar à paciente a possibilidade de escolher pela via de parto. Pode passar o próximo. E a Febrasgo, então, se posiciona questionando essa história da taxa. Quer dizer, será que é lícito o paciente perguntar no plano de saúde: o doutor Jorge é um cesarianista? Tem 100% de cesárea, então eu não vou nesse doutor Jorge. E o doutor fulano? Não, esse daí tem 30% de cesárea. Mas se não houver uma transparência, também o usuário fica sem saber qual é a informação que o usuário poderá ter. Talvez não daquele plano de saúde, mas num conjunto geral de informações. Seguinte, parecer do CREMERGE respaldando o aspecto ético da cesárea pedido. Seguinte, e isso já vem sendo respaldado por inúmeras publicações. Aqui, um best practice também justificando o seguinte. E aqui grifei em vermelho, mais importante, desculpe não ter traduzido, quer dizer, mais uma abordagem estruturada, baseada em guidelines correntes, que vão esclarecer ao paciente sobre os riscos e benefícios dessa ou aquela via de parto. Seguinte, e um ACOG, quer dizer, órgão maior nos Estados Unidos, também respaldando essa opção. Então, pode passar.
quais devem ser os limites à autonomia materna? Quer dizer, hoje o parto ele mudou, o parto ele foi natural há muito tempo atrás, depois ele passou a ser muito medicalizado e hoje está voltando à opção do paciente. Eu acho que o parto domiciliar é muito temerário num lugar onde não se consegue uma assistência emergencial adequada, mas poderá, em alguns poucos cenários, ser uma opção, desde que se tenha condições desse parto ser imediatamente resolvido de forma emergencial, caso a coisa não corra normalmente. Seguinte, o CREMESP vem se posicionando acerca do parto domiciliar, bem como a FEBRASGO, contrariamente a essa prática. Próximo. E a visão do médico obstetra. Quer dizer, o parto é visto como um evento essencialmente natural e normal, mas não é isento de riscos e complicações potencialmente danosas para a mãe e para o bebê. Quando o dano é previsível, não se pode alegar que seja fatalidade, e por vezes pode configurar a perda de uma chance de intervir para melhorar o resultado, ou pelo menos minimizar o dano. Esse é um slide que a minha amiga Roseli Nomura me emprestou, fez recentemente uma fala no Conselho Regional de Medicina de São Paulo sobre exatamente, esse é o tema, é a ordem do dia. Pode passar. Caminhos. A academia tem uma responsabilidade, as sociedades profissionais e os órgãos, de rever as recomendações e práticas profissionais nesse contexto nacional. Quer dizer, isso está sendo feito. Se não começou da forma exatamente adequada, já começou. Essa discussão está se tornando pública. Os gestores vão ter que repensar também a forma como vem atuando e vão ter que garantir essa infraestrutura digna para assistência, seja do parto cesáreo e principalmente do parto vaginal, que pressupõe uma infraestrutura, se menos custosa, mas mais demorada. Quer dizer, o leito obstétrico ele está em falta, então vai ter que se repensar esse leito obstétrico para parto vaginal. Os conselhos vão ter que apurar com rigor qualquer denúncia de atuação que foge dos padrões éticos e técnicos, e o Ministério de Educação também vai ter que repensar a educação obstétrica. Hoje, as faculdades de medicina estão revendo os seus currículos. Esses modelos de PBL, tudo isso provavelmente estão chegando para ficar. Quer dizer, aquela coisa onde já chega o professor, hoje é tudo multidisciplinar, coisa de integração. E por que isso não vai acontecer no parto? Que é um fenômeno natural. Pode passar. SOGESP, então, para terminar, recomenda às gestantes que verifique se o hospital ou maternidade onde pretende ter o bebê tem uma equipe completa de plantonistas compostas por obstetras, anestesistas, pediatras, neonatologistas e enfermeiras obstétricas, conforme está assegurado na lei, e o contrato de plano de saúde com cobertura obstétrica. Pode passar? E aos médicos também dá recomendações. Equipe plena, composta por anestesista, neonatologista e enfermeira obstétrica, o registro de todos os acontecimentos no prontuário, que se respeite a vontade da paciente, seja pela opção da via vaginal, mas que também possa ser uma opção a cesárea a pedido, e não tem que mascarar a indicação de uma cesárea a pedido, dizendo que foi uma desproporção cefalopélvica ou um trabalho de parto que não evoluiu. Eu, de há muito, coloco nas cesáreas eletivas que faço, que é uma cesárea a pedido. E, será que se o plano vai pagar ou não vai pagar? Isso é outra discussão. Agora, eu acho que não temos que
tentar dourar a pílula. Ah, não, vamos botar que foi um parto distóxico, porque senão o número de distocias aqui no Brasil é infinitamente superior ao restante do mundo. Eu acho que esse era o último slide, pode passar. Essa aula está nesse endereço, numa pasta pública, onde eu costumo deixar as minhas aulas, e os artigos que respaldaram no endereço abaixo. Muito obrigado. Obrigado, professor Jorge. Com muita honra, convido agora o professor Alexandre Trajano, que é professor titular de obstetrícia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor Trajano vai abordar o tema Desarmando Espíritos e Revendo Conceitos. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a organização, pela gentileza. É uma honra para mim estar aqui, um prazer. E me sinto muito motivado de ouvir e discutir essas questões com os colegas, com os parceiros, com os alunos e com os amigos aqui presentes. Agradeço no meu nome, do Núcleo Perinatal da UERJ e da disciplina de obstetrícia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse tema é muito ousado. Eu fiquei olhando para ele com uma certa apreensão. Será que está no meu universo de eventuais competências ter algo a falar com os meus colegas sobre isso? Mas vamos lá. Minha situação ficou muito mais facilitada, porque uma série de questões que fazem parte da objetivação dos conceitos foram trazidas aqui. Então, eu vou me permitir, se vocês tiverem a gentileza de aceitar, fazer um certo brainstorm em relação a certos conceitos, de uma maneira rápida, para talvez, quem sabe, ficar um minutinho, que me renda um minutinho para falar um pouco mais sobre esse desarmar de espíritos. A cesariana revolucionou a obstetrícia, pois nada mais verdadeiro do que isso. Eu acho difícil que tenha uma especialidade que tenha se transformado, foi reinventada de uma forma tão poderosa como foi o surgimento de um único procedimento. Não é que ela apareceu, mas ela era uma exceção e passou a ser uma cirurgia de risco aceitável, e isso num dos maiores defensores do parto natural, que é o Michel Audin, ele usa essa expressão tão poderosa, essa extraordinária operação de resgate. Quem acompanhou isso baseou no risco muito significativo das complicações maternas e perinatais decorrentes do uso da cesariana. É uma tragédia a gente pensar em trabalhar, mas a gente trabalhar sem ter essa ferramenta, sem a cesariana, né? Então, nesse período, na metade do século passado, quando finalmente a cesariana pôde ser feita, foi acompanhada de um despencar da mortalidade perinatal. Isso fez com que a gente tenha que estar muito atento para o seguinte: existem riscos associados, isso gerou a noção que existem riscos associados ao parto vaginal também, mas depois, quando a gente passou a olhar com mais cuidado, são relacionados aos partos vaginais difíceis, claramente definidos como difíceis. E parto difícil parto é sinônimo de coisa difícil, de procedimento difícil. A sua contratação foi um parto, hein? Demorou, foi tão difícil, tão sofrida. Eu tenho 40 anos de medicina, faço esse ano, e 37 de professor de obstetrícia. Eu costumo dizer o seguinte: não quero saber de parto difícil. Pô. Parto difícil? Não. A primeira pergunta é: o parto foi muito difícil. Vai ouvir. Por quê? Por que um parto difícil? Porque brigar com o nascimento. Porque, às vezes, o parto é muito difícil. Não quer dizer que a gente não tenha que estudar os partos difíceis, porque, às vezes, nos surpreendem, e nós, os obstetras, temos que ser humildes de pedir ajuda para todos os profissionais para nos ajudarem, aos anestesistas, aos clínicos, aos cirurgiões, quando a situação complica. Só tem uma situação que ninguém nos ajuda: no parto difícil. Ali, quando eu estou com a cabeça derradeira, sou o final da linha, e eu tenho que saber resolver isso. Incremento a taxa de mortalidade. Olha só, eu não vou me ocupar na mortalidade materna em cesarianas eletivas.
eu acho que isso é uma questão, talvez, em outros fóruns com mais tempo. Agora, a morbidade materna, como já foi anunciado aqui, essa é inquestionável. A gente pode ter até, nessa padrão de excelência que foi mostrado aqui, uma morbidade materna aumentada de forma semelhante à dos países do primeiro mundo. Que bom que a gente tem essa circunstância, mas ela é claramente aumentada. A perda sanguínea, mesmo que não seja, que em circunstâncias ideais, seja menor do que é a média, ela continua sempre sendo aumentada. A perda sanguínea, taxa de hospitalização, aumento de incidência de sepsis pós-parto. O livro do meu querido professor Rezende fala de uma diferença monumental entre sepsis pós-parto, quando você faz uma análise retrospectiva das vias de parto. A placenta prévia, porque aí aparece a adoção da mortalidade tardia, porque quando se fala das questões relacionadas à cesariana, a gente não pode se referir apenas à primeira. Nós tivemos aqui o depoimento de uma simpática gestante que dividiu aqui com a gente a história obstétrica dela, falando de 3 cesarianas. E na terceira cesariana, esses dados são tanto quanto implacáveis, a chance de maiores riscos eu vou até passar rápido sobre isso. Isso daí tem a cesárea, efeito a longo prazo das cesarianas. Ok, vamos passar por isso. Aí temos uma outra questão. Não dá para discutir a questão da cesariana sem discutir quando ela vai ser feita. Cesariana eletiva é uma cesariana... Quando a gente fala cesariana eletiva, é uma entidade um pouco vaga. É eletiva, tudo em obstetrícia é um tanto quanto urgente. A gente não tem um eletivo que pode ser agora ou daqui a 3 meses. É o eletivo que deve ser no melhor momento possível, quando eu tenho a possibilidade de escolher. E o melhor momento possível que a gente tem que discutir. Eu suspeito que as agências pagadoras não estavam tão preocupadas de quanto custava a mais a cesariana pelos fios ou pelas... Eles estavam assustados com um custo que é muito significativo, que é um dia na UTI neonatal, faz uma diferença considerável no aspecto atuarial do sistema. Então, isso aqui também parece um pouco... Eu não quero ter certezas absolutas, mas me parece claro que, ao eleger, a não ser que nós fôssemos infalíveis, coisas que nós não somos, ao elegermos, mesmo com todos os critérios, um dia para a cesárea, a gente aumenta a chance de prematuridade iatrogênica. Eu acho que está mais ou menos bem documentada. E uma última noção que me parece importante trazer para a nossa conversa é a prematuridade iatrogênica. E houve uma época na minha vida, quando eu era residente, talvez eu pensasse assim, acho que depois de 37 semanas é tudo igual. Mas depois de 37 semanas... não é tudo igual quando nasce espontaneamente e, principalmente, quando eu estimo que ele tem 37 semamas. Né? Então, a gente, quando olha de uma forma um pouquinho mais moderna para essa questão, surgiu essa noção. Eu não sei se meu colega da neonatologia, talvez ele tenha o que falar sobre essa noção estranha, o pré-termo tardio. Eu acho que nós temos um objetivo comum, todos queremos o melhor para as mulheres, para os bebês. A mulher... ela pode preferir um parto normal, pode preferir uma cesariana, mas tem uma coisa que é clara, ela quer o que for melhor para o bebê dela, a não ser que o risco, que o custo, ou que a dor seja muito grande. Tem um tempinho, a gente volta a falar sobre a dor. Eu só queria dizer o seguinte, ali é só diferente, que a minha máquina, não sei como é que escreve diferente, 37 semanas, eu diria que não é igual a 39, 40 semanas. Número ideal, e lá vem ele falar de Holanda, de Alemanha e tal. Eu vou me permitir mostrar uma experiência internacional, pelo menos enquanto a gente levar em conta o que o ACOG fala, enquanto eu levar em conta o que a sociedade, o que sai no British Journal, enquanto eu levar em conta o que o Nicolaides está fazendo, eu vou lá, o que ele está fazendo? Eu vou também levar em conta, pelo menos para olhar quais são os processos e os procedimentos que acontecem no primeiro mundo. Quando eu li um conselheiro de um estado do Brasil, ele era um colega, conselheiro do CRM de um estado do norte, dizer, FORCEP é um instrumento do museu. Eu falei, será que eu posso... Eu vou botar no slide que eles fazem no King's College FORCEP e lá em Harvard também, porque será que eles estão tão... Bom,
Qual é a taxa de ideal? Olha, a taxa que chegou ali em 15% em 65, olha, ela continuou aumentando e continua aumentando. Em 1984, mas houve uma diferença. Olha lá, nos Estados Unidos aumentou do que... Olha, eu não estou chamando de Europa, não, porque a Europa está uma coisa, a União Europeia é mais definida. Eu estou falando da parte onde justamente a gente vai buscar os padrões, os indicadores de saúde civilizatórios. Então está lá nos Estados Unidos versus Europa, que é Escandinávia, Países Baixos, Inglaterra, França e... Inglaterra é Reino Unido e a Alemanha. E aqui, quando a gente viu esse slide que já apareceu, acho que é a terceira vez que ele aparece aqui, os 55% brasileiros tive que diminuir o gráfico para caber ali. No Brasil, se for na rede privada, a gente diminui o gráfico mais ainda um pouquinho. Só que os 40% que a gente tem na rede pública ainda é maior do que a gente vê em todos esses modelos. Aqui é uma... Me perdoe, mas... Então vamos operar tudo que precisa. Eu botei aqui tudo que veio à cabeça, todos os PELs. Eu não quero saber. Todos os PELs, todas as apresentações anômalas, quase todos os DPPs, só para já chegar nascendo, e assim por diante. Aí deu 20%. Bota mais 5%. Então vamos botar mais um pouquinho. Talvez chegue aqueles 25%. Eu preciso ter um número para ter um... Para dizer que 85 é muito, eu preciso ter um parâmetro. Eu não consigo, fazendo forças, passar disso, a não ser que sejam aquelas que não. Eu quero, nem quero pensar em ter um parto normal. Eu quero uma cesariana. E isto é uma indicação. Então, ela reduz risco de complicações. Isso é verdade. Até 20% é inquestionável. Aqui, a gente pode negociar. Acima de 30, 35 é mito. A mulher pode escolher a via do parto, já se falou sobre isso, já se mostrou a... Eu só queria falar que a nossa... Eu arrisco dizer que essa resolução partiu de uma demanda feita lá pelo nosso serviço, então eu gosto de fazer essa propaganda aqui. Esse trabalho que foi citado aqui, eu não estou falando da revisão, estou falando do original de 2008, 26%, surgiu disso, 26% dos bebês estão vindo pela UTI, na população geral. Por quê? Isso é perigoso e caro. 70% queria parto, isso já foi falado. Que bom, para a Jaqueline, pelo parto vaginal no início. Aí nós conversamos, falamos de risco. Tomara que eu não tenha dito, você quer parir com dor ou sem dor? Né? Porque para a dor, a cesariana não é uma boa alternativa. Para a dor, tem alternativas melhores lá no território da anestesiologia e com menos risco. Mas mesmo assim, 30% queria no final. Mas nós não fizemos, porque a gente faz 91%, 92%, 9% tiveram parto vaginal. Isso é um trabalho muito interessante da Eleonora Dorce também, que ela estudou na rede pública. Só quero saber, as mulheres que chegam na rede pública, eu queria tanto fazer uma cesárea, doutor, e aqui não disse nada disso. Foi mais realizado entre as que não pediram. Ou seja, a mulher pode escolher. Vamos brigar por isso. Mas se escolher a cesárea na rede pública ou o parto vaginal na rede privada, elas queriam 30%, nós fizemos 9%. Na maioria das vezes ela não vai ser atendida. Para terminar... Vamos desarmar nossos espíritos como? Desconstruir os times. Eu vou pedir para meus colegas para desconstruir os times dos vaginalistas e cesarianistas. Os anestesistas, eles não falam, eu sou um periduralista, então não gosto de você que é um geralista. Não, a gente tem que escolher o melhor para paciente. Outra coisa é o que é mais fácil, mais simples, mais rápido, me dá mais dinheiro, é mais cômodo. Mas esta é uma outra conversa. Então, se a gente desconstruir time não raciocina bem. Time a gente fala, quebra a perna, derruba, porque é assim mesmo, é emocional. Nós temos todo o mesmo time, nós queremos o melhor para as mulheres, para as crianças, e queremos ser o melhor remunerado e ter uma vida administrável. Não posso viver andando 50 quilômetros de vez em quando, que ele diz, 50 para ir, 50 para voltar, que o Marcelo mencionou. Mas temos que abordar os excessos. Temos que abordar os excessos. Então, a mão implacável do Marcelo tem que ser com aquela ultrassonografia que vai fazer indicar cesariana porque tem circular de cordão, se é que aquele ultrassom é da paciente. Então, o excesso a gente sabe que existe. A senhora tem um prolapso de cordão, você vai enforcar o bebê. Acolher os novos modelos assistenciais. Desde sempre que eu me entendo nessa discussão, que eu queria ouvir alguém, feito o Jorginho, o professor Rezende, me permita chamar de Rezende, Jorginho, diz aqui, a emergência tem que ser tratada no plantão.
porque é emergência. Eu não posso querer um cardiologista. Se eu cair aqui com um infarto, que não é uma coisa tão impossível de acontecer, eu falo para os meus alunos, me levem para a emergência, não gastem um segundo querendo saber quem é meu cardiologista, não. E vai ser atendido por quem? Sei lá por quem, por uma equipe, eu tenho um plano ali, que é o Procardíaco, eu acho que vão me atender direito, por uma equipe jovem, acordada, sóbria. Aí vai tratar do meu coração. Para o meu coração eu vou com qualquer uma, mas para o parto não. Tem que ser o doutor Frederico, que fez o parto da minha mãe. Fez o parto da sua mãe, está velho, está cansado, não gosta de acordar de noite, muito menos de andar 50 quilômetros de madrugada pela linha vermelha. Ou a minha doutora, imagina se ela vai sair de casa, aquela mocinha de automóvel na linha amarela, né? Não pode. Nós temos que acolher os novos modelos como única saída. A verdade é que não tem dinheiro, as pessoas nem têm como cobrar esta dedicação. Não é só estar sempre disponível, não. Lembra do que eu falei do sóbrio? Eu quero que esteja disponível todos os dias do ano e sempre sóbrio. Como nós, médicos obstetras, estamos sempre sóbrios, eu acho que não vai ter problema. E, por último, os atores envolvidos atuarem como parceiros, ao invés de adversários, porque a gente quer a mesma coisa. Então, se for para a gente cerrar fileiras numa guerra santa, e como toda guerra insana, entre médicos e enfermeiras, entre pagadores e usuários, aí eu acho que eu estou cansado para isso. Se for para continuar em fóruns, discutindo, desarmando espíritos, procurando alternativas, aqui esse velho parteiro continua à disposição de vocês. Muito obrigado. E professor Erdi Alves, titular do Departamento Materno-Infantil e Psiquiátrico da Universidade Federal Fluminense. Ele é líder do grupo de pesquisa Maternidade, Saúde da Mulher e da Criança e é vice-presidente da ABENFO, Associação Brasileira de Enfermagem, é isso mesmo, professor? De obstetrizes e enfermeiras obstetras. De enfermeiros obstétricos. O professor Erdi vai nos apresentar segurança na assistência ao parto e equipe de saúde. Professor, desculpe. Nada, obrigado. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, agradecer a possibilidade de estar aqui conversando. Eu penso que é um momento ímpar, né, de estarmos aqui juntos. Eu acho que o Fórum de Consciência Obstétrica é necessário em todo o país. Eu acho que esse é o segundo. Eu tive a oportunidade de ontem estar na Bahia, discutindo com a Sojiba, discutindo com os pares, também esse mesmo tema. A gente tem circulado todo o Brasil, né, no enfrentamento, né, para essa transição de modelo. Acho que hoje a gente não está mais buscando mudança de modelo, estamos vivendo uma transição de modelos. Como o país vive também uma transição de modelo, de cuidado com a própria sociedade em relação à corrupção, né? Vivemos um momento aí de transição, não queremos mais corrupção. Então, acho que a gente está num caminho muito importante. Quero parabenizar a Perinatal, também entendendo que é um fórum de consciência obstétrica que também não deve estar restrito ao conjunto, ao grupo perinatal. Eu acho que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, tem uma amplitude de maternidades que a gente também precisa estar trazendo para essa discussão. Eu acho que isso é extremamente importante e fica muito confortável falar depois de vários atores aqui trazendo contribuições significativas, e aí a gente pensa um pouco, e aí a proposta que chegou no meu e-mail seria esse panorama dos partos e a realidade e as práticas obstétricas no Brasil. Qual o objetivo, então? Qual o nosso objetivo no Fórum de Consciência Obstétrica? Aonde queremos chegar? Essa é uma grande pergunta, né? Eu perguntei aqui para o Renato, quando foi provocada a fala do Ministério da Saúde, não está o Ministério da Saúde na programação. A ANS é do Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde também teria que estar aqui. A doutora Esther, enfim, tinha que estar aqui também. A mesma coisa, o Conselho Regional de Enfermagem. Tivemos a fala do CREMERGE, mas na programação não temos o Conselho Regional de Enfermagem. E a gente precisa ampliar essa discussão. Ela não pode ficar fechada e restrita. Então, nesses eventos, a gente precisa ampliar os atores que estão hoje nesse processo de discussão e de mudança forte na transição desse modelo. E aí pensar aonde queremos chegar. Essa é uma grande pergunta, a partir de toda a apresentação aqui, como é que a gente pensa numa equipe ampliada, né, numa mudança de modelo, de atores profissionais nessa área. E aí, onde a gente quer chegar?
cuidado centrado na mulher. Não é possível a gente pensar num cuidado obstétrico, uma consciência obstétrica, se a gente não focar nas mulheres, que é a centralidade de um cuidado dentro da obstetrícia. Mas a gente avança um pouco mais. E como queremos caminhar? Juntos e escolher fazer o melhor possível no campo do parto e nascimento, ou cada um dos atores envolvidos optar por construir seus próprios caminhos? Juntos ficaremos mais fortes, separados não. Então, como é que a gente vai construir esse caminho? O Rio de Janeiro necessita avançar nessa discussão. Quantas maternidades privadas hoje têm enfermeira obstétrica atuando? Quantas maternidades privadas recebem hoje, claramente, com tranquilidade, as enfermeiras obstétricas que trabalham com equipe ampliada, né, de profissionais com médicos, enfermeiros, e chegam na porta da maternidade com as suas pacientes para serem atendidas? Como a gente vai ampliar a presença da enfermagem obstétrica dentro das maternidades privadas? Assistindo o parto, acompanhando o parto. Essa é uma outra discussão que a gente precisa ampliar. Como construir a rede de atenção ao parto e nascimento na perspectiva da humanização? Que é o modelo que hoje vem sendo preconizado não só pelo Ministério da Saúde, mas em todo o mundo. Como a gente constrói esse quebra-cabeça? E os atores aqui presentes? Essa é uma outra questão que precisamos pensar, e eu acho que o Fórum nos traz essa possibilidade. Acho que a gente tem que discutir a resolução da Inés. Temos sim, acho que tem que ser revisto. Acho que a Jaqueline falou muito bem ali. É possível retroceder e discutir, mas a gente também precisa discutir como nós, atores que estamos, doulas, enfermeiras, obstetrizes, médicos, vamos nos incluir nesse processo de humanização, que tem como foco a própria mulher, a família e a criança. E aí a gente pensa nessa mulher como protagonista do processo de gestar e parir. E em torno dela temos as evidências científicas. Será que estamos trabalhando e construindo o nosso saber cotidiano, nossa prática cotidiana, pautada nas evidências científicas, ou estamos repetindo o processo? A educação permanente está presente na nossa prática? Nas maternidades, tanto públicas quanto privadas, a gente tem discutido esse processo? Como a gente tem redesenhado o nosso cuidado pautado nas melhores evidências científicas? Essa é uma outra questão importante. Como a gente olha para o movimento social? Hoje tem uma tendência muito forte, e aí as ações civis estão aí. Na Bahia tem um movimento forte. Piauí tivemos mais de 5.000 mulheres nas ruas fazendo uma passeata pelo parto, né, pela escolha de via de parto. E aí como é que nós vamos trabalhar nessa perspectiva dos movimentos sociais e como vamos articular esse processo? Como a gente vai pensar no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que tem como base o privado e o público? Essa é uma possibilidade. Como a gente vai intercambiar esse processo? E aí o Fórum de Consciência tem que dar conta, né? Lógico que a gente não vai dar conta hoje, porque tenho certeza que ainda vamos discutir muitas coisas, mas temos que sair daqui pensando como nós vamos cuidar dessa mulher, desse recém-nascido, dessa família, nesse contexto, e nós, profissionais de saúde. Que o modelo mudou, estamos numa transição. Hoje são atores nesse processo. E aí a gente precisa pensar e encontrar caminhos. Já temos caminhos, já temos experiências exitosas, é possível trabalharmos juntos. Não queremos, a enfermagem não quer excluir o médico e também não quer ser excluído do processo. Eu acho que isso também tem que ficar claro, né? Eu acho que a gente tem legitimidade científica, legitimidade de conhecimento e de lei que nos ampara a esse exercício. Então a gente precisa se juntar e não se separar. Eu acho que esse é um processo importante. No entanto, como está a atenção obstétrica? A assistência ao parto no Brasil não é homogênea, a maioria dos partos são realizados em ambiente hospitalar. Uma outra questão que a gente precisa pensar nos centros de parto normal, e quem sabe também um centro de parto normal no serviço privado, por que não? É possível, sim. E a gente pode pensar e podemos ampliar. Isso para os gestores parece ser muito interessante. Já tem gestores discutindo essa possibilidade no país. Então, podemos ampliar, sim. Atenção ao parto e nascimento, intensa medicalização, intervenções desnecessárias e potencialmente iatrogênicas e altas taxas de cesariana. Não vou aprofundar essa discussão porque foi falado bastante e a gente tem as evidências que sustentam. Isolamento da mulher dos seus familiares, falta de privacidade e desrespeito à sua autonomia. Isso está dado também no serviço privado. E não é só o médico, não. Aqui eu não estou falando de médico, também da enfermagem, que muitas das vezes proíbe um monte de coisa.
Eu acho que a gente precisa redesenhar todos os nossos papéis, porque aqui a enfermagem também não vai salvar a situação. Nós não somos salvadores e não queremos ser. E não podemos ser. É só no trabalho colaborativo que é possível chegar a essa transição. O modelo de assistência ao país, né, e nascimento, a outra face. No Brasil, a maioria do modelo de assistência ao parto e nascimento ainda intervencionista, processos tratados como evento biológico e tecnocrático. Vivemos isso fortemente, é um modelo biológico, a gente não trabalha no modelo que contemple, então, as possibilidades das intuições, das possibilidades do social e cultural, sempre no ponto biológico, puro e duro, tecnocrático, sem possibilidade, rotineiro. A maioria das mulheres e suas famílias desconhece a fisiologia e os aspectos culturais do parto. Então, quando tocam a questão, a Jaqueline fala do pré-natal. Como se dá o pré-natal no serviço privado? Atende aos desejos das mulheres, às ansiedades? Como é que a gente redesenha esse processo? E como que a gente atende isso? Taxas de mortalidade maternas incompatíveis com os avanços tecnológicos. Esse é um outro desenho importante que a gente precisa pensar e refletir. E aí, como é que se dá esse processo? A desumanização na assistência ao parto e nascimento, ou humanização, algumas pistas. Institucionalização e masculinização da saúde. Não dá para pensar em cuidar de mulheres se a gente não tiver um olhar para questões de gênero. Não é possível pensar em cuidar em saúde se não passar por uma perspectiva de gênero. Está dado. Então, nós teremos que pensar inferiorização das mulheres pela ciência, exclusão sistemática do saber feminino nas práticas assistenciais e ao parto e nascimento. Muitas das vezes a gente não escuta a mulher, ou na maioria das vezes. Modelo assistencial hegemônico, modelo processo de saúde e doença baseado no biológico, orientação curativa, subespecializações, modelo hierárquico, autoritário, individualizado e mercantilizado. E aí os meus antecessores falaram bastante, né? Precisamos mudar o modelo da formação. Como é que estão os currículos? Como é que nós, professores, estamos formando? Como nós que estamos na assistência e recebemos os nossos alunos, ou da medicina ou da enfermagem, estamos cuidando desse processo? Será que estamos sendo capacitados? É uma outra questão que precisamos pensar. E aí pensar um pouquinho na polissemia da humanização. Eu acho que esse slide ele é muito rico no sentido da gente poder pensar, em especial, no que estamos vivendo aqui hoje. Humanização como legitimidade científica. Os dados estão aí, as melhores evidências têm que nortear o nosso processo. O processo também da discussão, por exemplo. Então, precisamos ampliar. Legitimidade política, né? Defesa dos direitos das mulheres na assistência ao nascimento. É um processo de humanização. Isso é um modelo. Não é? Como é que a gente vai entender e vai discutir a legitimidade política do processo de parto e nascimento que está dado hoje com a promotoria presente o tempo todo. E São Paulo vem trazendo um trabalho, um enfrentamento significante. Resultados da tecnologia, então, mais adequados à população. Então, que tecnologia é essa que nós estamos falando? Né? Será que aquele cuidado que a gente tem com a mulher lá no pré-parto, com a bola, com o chuveiro, deambulando, é tecnologia também. E aí a gente tem tido uma grata satisfação na enfermagem, com uma produção no campo do mestrado e do doutorado, das evidências de cuidados tecnológicos em enfermagem e saúde, que redesenham todo esse modelo tão duro de cuidados no processo de parto e nascimento. Então, como é que a gente vai administrar e entender que uma mulher pode ficar numa bola na sala de parto, né, ou lá no PPP? Então, como é que a gente vai redesenhar esse modelo? E elas querem isso e já entenderam que isso é bom. E aí a gente vai precisar avançar. Legitimidade profissional e corporativa. Redimensionamento dos papéis na cena do parto. É transição, né? Não dá mais para pensar que somente um profissional detém o poder e o saber para cuidar dessa mulher no processo de parto e nascimento. Tem uma rede aqui dentro. E esse redimensionamento, ele hoje é real. Precisamos, e as falas aqui mostraram isso. Precisamos nos juntar. Então, nós vamos ter que conversar, dialogar, nós vamos ter que acertar e errar, não é? Por exemplo, como é difícil... outra questão, o Conselho Regional, não sei se a professora Tirrell já chegou, mas ela falou que viria, que é a nova presidente do Corém, né, professora obstetra, está aqui a professora Tirrell?
Isso, então, é presidente do Corém, está aqui presente. Então, acho que assim, é extremamente importante a gente pensar como é que a gente vai negociar e conversar todo esse processo. A gente não pode perder isso de vista. Legitimidade financeira, os modelos de assistência, racionalidade de uso de recursos. Então, a gente vai começar a pensar, porque gestores não estão querendo, e os planos de saúde não estão querendo pagar hoje, já tem o reembolso dos planos de saúde para as enfermeiras, né, para o parto domiciliar, para o parto assistido por enfermeiras. E como nós vamos discutir esse processo? E como nós vamos pensar, então, nesses modelos que reduzem custo e trazem qualidade? Algumas evidências mostram isso. Legitimidade da participação da parturiente nas decisões sobre a sua saúde, melhora na relação médico-paciente, enfermeira-paciente, ênfase na importância do diálogo, inclusão de acompanhantes. Não é? E a doula faz parte da equipe, a doula não é acompanhante. Acompanhante é de escolha da mulher. Então a gente tem que começar a entender esse processo, como é que a gente vai redesenhar isso. Os hospitais universitários são um outro espaço rico que a gente não consegue inserir as enfermeiras e nem os atores para atuarem. Como é difícil no hospital de ensino ter a enfermeira obstétrica atuando. Então é um outro problema, que são 4 hospitais universitários que nós temos e a gente tem muita dificuldade da inclusão da enfermagem obstétrica nesses espaços, que é o espaço de formação. Então, como a gente vai pensar em redesenhar modelo? Para que a gente chegue na ponta e possa trabalhar efetivamente. E a humanização como direito ao alívio da dor, ditos como humanitários, a analgesia do parto. As evidências mostram aí, né? Farmacológicos ou não farmacológicos, isso a gente não vai discutir agora, mas eles estão dados e a gente usa muito pouco. E aí eu trago um pouco das resoluções e pareceres do COFEM, Ministério da Saúde e órgãos afins, só para, de novo, que eu acho que esse bonde já passou, né, já está dado a legitimidade do fazer da enfermagem por lei, por decreto, mas acho que vale a pena trazer. A Constituição que permite o livre trabalho, a lei do nosso exercício, o decreto que nos regulamenta, a resolução do COFEM que fala do Código de Ética Profissional e a responsabilidade civil, acho que é extremamente importante. Processos também estão chegando no campo da enfermagem, então também há processos lá, e se a enfermeira assume, ela responde civilmente, então acho que esse processo os processos estão para todos os profissionais que estão envolvidos no processo. Disposição sobre a enfermeira, assistência à mulher no ciclo gravídico puerperal e as resoluções que dão possibilidade das enfermeiras estarem atuando no processo. Depois a gente pensa lá nas portarias, né? Parto normal sem distorce pelas enfermeiras, incluindo analgesia, procedimentos, Jaqueline falou, criação de centro de parto normal, no âmbito do SUS. Então aqui eu provoco, também pode ter centro de parto normal na rede privada. É importante, por que não? Por que centro de parto normal só ou então uma maternidade privada pode virar um centro de parto normal? Né? Seguindo esse modelo que a gente tem hoje. A redução da mortalidade, né? O pacto, a emissão de laudo, então, por quem? Médico, cirurgião dentista, enfermeiro obstetra. Olha lá, nós também emitimos. Muitas das vezes a gente nem consegue, porque não é permitido pelo gestor das maternidades públicas, a gente assinar IH. A gente pode assinar IH, a gente pode admitir a mulher, a gente pode acompanhar o trabalho de parto e dar alta para a mulher, para o recém-nascido, dentro de uma perspectiva de risco habitual e dentro de uma maternidade, que tem toda uma rede de profissionais que dá conta disso. Estou indo. E aí a gente tem a ANS, o rol de procedimentos, a Anvisa, nós temos o fluxo de óbito, a Rede Cegonha, e aí a 371, não é? Que traz hoje essa possibilidade do cuidado pelo profissional capacitado ao recém-nascido. E aí a gente não pode pensar só na metrópole, a gente tem que pensar também no interior, lá em Siribinha, lá em Piranhas, lá em Xingó, lá em Torres. Não é? Então, a enfermeira também pode pegar menino e pode cuidar de menino, se é dentro do risco habitual e dentro de uma equipe que também atenda a perspectiva da segurança do paciente. Acho que não dá para trabalhar fora disso. Não dá, tem que ser em rede, estarmos juntos. Também a questão do partograma lá na 368. É um instrumento de tecnologia. É um instrumento de tecnologia. Então, a gente precisa também olhar para ele com muita força, porque é um instrumento de tecnologia. Já estou terminando. Uma pergunta: qual a percepção das mulheres e como tem reagido em relação às circunstâncias relativas ao processo de parto e nascimento? Como elas têm feito isso?
Afinando a pergunta, a autopercepção das mulheres em relação ao processo de parto e nascimento é passiva? Muitas das vezes sim, mas está mudando. Elas hoje estão exigindo um cuidado mais digno. Por quê? Já estou terminando. A mulher como sujeito ativo e participante, aí tem a rede feminista, parto do princípio, nós temos movimentos importantes de mulheres apontando, e a gente não pode colocar à margem esses movimentos, eles precisam estar junto conosco, para que a gente possa construir um cuidado dentro de um coletivo de atores que tenham uma influência direta nesse processo. Contribuições, último slide, contribuições e apostas na transição do modelo obstétrico, ampliação da consciência feminina e autonomia. Esse é um processo que está forte. Redesenho da lógica assistencial, enfermeiras e médicos atuando de forma colaborativa. O modelo colaborativo está aí, é necessário a gente começar a implementar. As evidências científicas como pressuposto do saber fazer em saúde, reconfiguração da gestão em saúde. Há uma tendência, uma necessidade real dessa reconfiguração. Aspectos éticos e legais, segurança da parturiente, recém-nascido, família e profissional de saúde, entre cruzamento pacífico da razão e da emoção, ciência humanizada. E é nessa possibilidade que a gente vai poder discutir bastante hoje aqui com o nosso debate. Obrigado. Eu convido agora a Eleonora de Moraes Bianchi. Eleonora é uma psicóloga formada pela Universidade de São Paulo, é doula capacitada pela ANDO, que é a Associação Nacional de Doulas, e é diretora do Despertar do Parto, que é uma empresa que promove o parto natural e a humanização da assistência ao parto e nascimento, e existe há 10 anos na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. A Eleonora vai nos brindar com o tema dessensibilização da equipe de saúde. Eleonora, por favor. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. É realmente uma honra para mim. Eu agradeço especialmente em nome do professor Dr. Renato pela confiança em trazer uma doula que nem é do Rio de Janeiro para vir falar e representar as doulas. Então, ao mesmo tempo que é um papel de grande responsabilidade para mim, por um lado eu também me sinto muito confortável nesse lugar, porque eu vim de Ribeirão Preto, eu sou de Ribeirão Preto, uma cidade com 650 mil habitantes, uma realidade muito diferente da carioca, mas eu fui doula pioneira na minha cidade, né? E há 10 anos eu venho construindo esse caminho. E como doula, a gente tem um lugar muito especial que não é nem fazer parte da equipe e nem fazer parte da rede familiar da mulher. Então eu consegui ouvir e olhar dentro desses 10 anos e o processo de abertura que vem se dando para o parto normal e para o parto humanizado, e ouvir a queixa dos dois lados, né? Tanto o da assistência, que se depara tendo que fazer diferente do que está fazendo, porque as mulheres não querem mais assistência que a gente tem aí, né? E ao mesmo tempo ver essas mulheres podendo exigir e contar com uma outra realidade, né? Então, estou aqui nesse lugar e vamos em frente na minha apresentação. Eu ganhei de presente esse tema, dessensibilização da equipe de saúde. E a primeira questão assim, que me pegou foi justamente esse termo, né, dessensibilização. Na psicologia, a gente fala em sensibilizar a equipe, né? E aqui esse termo dessensibilização, e aí eu fui olhar, e é um termo muito usado na medicina, né? E ele é ligado ao processo imunológico de alergias, né? Então, assim, qual é o agente? Vamos parar para pensar, qual é o agente alergênico? De que agente alergênico a gente está falando, né? E eu acho que é dessa mudança de paradigma. E mais do que isso, eu acho que esse agente é essa tal moda aí, desse tal do parto humanizado. Ah, não. Lá vem
a equipe querendo que a mulher vai parir no chão, vai ser aquela melequeira de pano, é cocô que vai no chão, é o nenê que vai nascer dentro da banheira, é aquela bagunça que faz... Tira todo o meu padrão aqui de atendimento para eu conseguir dar conta do meu serviço. Pô, que história é essa? A gente está complicando o quê? E, na realidade, eu acho que é isso que a gente tem que olhar, do que é que a gente está falando. O que é parto humanizado? Tem mil definições, né? Desde ser o parto natural na banheira, onde a mãe pega o bebê, desde ser aquele que é permitido o pai entrar, ou a cesárea com uma musiquinha, um parto humanizado também. Então, afinal, do que é que a gente está falando? Né? E eu acho que alinhar esse consenso, alinhar essa ideia entre a equipe é fundamental para que todos possam caminhar no mesmo sentido. Para mim, nada é mais significativo nessa história toda do que, primeiro, a gente cortar essa ideia de chamar de parto, tipo de parto, né? Parto humanizado. Na realidade, não é isso. O bebê nasce, né? Seja da forma que for, e se a mulher for deixada em condições para conseguir escolher a posição que ela quer, ou se respeitar a fisiologia, esse parto pode acontecer de mil maneiras. Então, o que é mais interessante, eu acho que é essa definição que a antropóloga norte-americana Rob Davis Floyd traz de modelos de assistência ao parto, né? Essa é a grande diferença. E aí ela faz essa definição, né? Essa separação entre a assistência medicalizada, a assistência humanizada, e também fala da assistência holística, que a gente não vai se deter no dia de hoje, porque não vem ao caso. O que seria, então, esse modelo de assistência medicalizada, que é um modelo vigente que a gente vê na assistência ao parto normal? Né? É essa ideia de que a gente tem que aperfeiçoar a fisiologia do parto. De que o parto por si só não pode acontecer naturalmente. O corpo precisa de ajuda do soro, na melhor das intenções, né? É o sorinho, é o pique, é fazer procedimentos para acelerar esse processo, para liberar essa mulher da dor e fazer o processo acontecer mais rápido. A intenção é muito nobre, né? Então, mas ela é centrada no médico e na equipe, até inclusive no conforto médico para poder atender essa mulher. Então, ela está posicionada, deitada na posição ginecológica, de um modo geral, e para facilitar e permear o trabalho da equipe. Tem esse enfoque no alívio da dor, né, o que é muito justificável, né? Utiliza as intervenções de forma rotineira, porque a gente, como o professor Henry disse, né, a gente está repetindo só, ou está revendo essa prática, né? E tem essa relação vertical do médico e do paciente. O médico, então, sabe o que é melhor para essa mulher. Ele sabe, ele define. E, com isso, ele também tem uma carga de responsabilidade muito maior. Então, é perfeitamente compreensível entender que ele não vai querer arriscar o dele o tempo todo, num ato que ele não tem o controle, porque quem faz o parto não é a assistência, é a mulher. E, por outro lado, a gente tem assistência humanizada. Eu amo essa imagem aqui. É uma imagem milenar e que ela mostra muito bem as posições, né, e a importância e o papel, a ordem de importância, né, nesse processo do nascimento. Então, a gente olha aquela figura central. Quem é a maior figura ali? Reinando soberana é a mulher. É ela que faz o parto. Vamos lembrar disso, né? Sempre. E do lado dela tem as duas mulheres, que hoje a gente identifica como as doulas, mas a gente pode representar também como apoio humano. Porque tudo que a mulher precisa para parir é de apoio humano. E a gente fica pensando demais na técnica, no que fazer. E claro que a gente precisa saber disso, e graças a Deus existe a medicina para nos mostrar, para poder oferecer isso, né? Mas numa situação
de baixo risco, né, numa situação onde essa mulher tem a condição de parir, é o apoio humano que ela precisa. E ali embaixo, na figura pequenininha, do tamanho do nenê... Ah, Luzinha, achei. Está aqui, ó, o parteiro, o obstetra, agachadinho, né, tentando pegar o bebê. Né? E é essa cena que a gente vê muito hoje, né? Quando a gente fala de um modelo humanista de atendimento, é essa disposição que o profissional tem que ter de sentar no chão, de se virar para poder fazer a ausculta fetal sem estar incomodando essa mulher. E a gente vai ver o porquê que isso acontece e que isso não é uma sofisticação da assistência ou um floreamento da assistência. Ele tem um fundamento. Então, vamos lá. Nessa assistência humanizada, o que a gente tem a credibilidade na fisiologia do parto, a gente acredita que ela vai acontecer de uma forma ou de outra, porque o parto não acontece só no corpo. E eu acho que essa é a grande questão que a gente está vivendo no Brasil hoje. Né? A gente consegue hoje que a cesariana, que esse excesso de cesariana que a gente tem seja acompanhado de ótimos resultados quanto à mortalidade e morbidade materna, né? Mas não é essa a questão, não é só isso, porque o parto é multifatorial, né? Então, acreditar na mulher e oferecer para ela condições emocionais, condições onde ela se sinta protegida, onde ela se sinta acolhida, para que ela possa fazer esse processo, é o que a gente precisa agora. A gente precisa olhar para isso também. Então, ela é centrada na mulher, como a gente já disse. Claro que vai utilizar de intervenções, né? E existe uma confusão muito grande hoje entre parto humanizado e parto sem assistência. É muito comum eu ouvir mulheres que chegam para mim: ai, olha, Eleonora, eu queria um parto normal, mas eu não quero parto a qualquer custo. Eu não vou pôr a vida do meu filho em risco. Pelo amor de Deus, ninguém vai em sã consciência fazer isso, né? E aí? A relação médico-paciente, ela é horizontal. Isso implica que essa mulher tenha muita informação também e que ela possa compartilhar das escolhas e da responsabilidade desse processo. E isso muda tudo para a equipe. Isso muda tudo para o médico. Isso muda tudo para a enfermeira que vai atender. E isso aqui, que eu acho que é o principal que eu gostaria de chegar, que é esse enfoque em não atrapalhar o parto, para que ele possa acontecer. A gente tem que esquecer... Deixa eu voltar um pouquinho. Opa. Só um pouquinho, voltar. A gente tem que esquecer um pouco o fazer no parto e se preocupar um pouco em proteger o ambiente, proteger o cenário, para que essa mulher possa produzir todos os hormônios que ela precisa para poder fazer esse bebê nascer. Porque ela tem tudo isso dentro dela. E a gente fica numa preocupação, até eu como doula. Parto que a gente não faz nada, né? Que a mulher está dando conta sozinha, você fica, nossa, meu Deus, ela está me pagando, o que eu estou fazendo aqui, né? E, na verdade, é isso. A gente tem que se preocupar em não atrapalhar, em criar um ambiente onde essa mulher se sinta protegida e acolhida. Isso porque, já lá, desde... Isso aí é um estudo do Lederman, publicado em 78, né, e onde ele mostra a relação entre a ansiedade materna, a produção de hormônios de estresse e o resultado no progresso do trabalho de parto.
É simples assim. E quando a gente fala de oferecer a proteção para essa mulher, e quando a gente fala de oferecer a privacidade e de evitar que ela se sinta observada e estressada durante o parto, não é frescura. A gente simplesmente quer que essa mulher não produza adrenalina e cortisona em excesso, para não restringir os seus vasos, suas artérias, para fazer com que esse útero funcione do jeito que ele precisa funcionar para o neném nascer. Né? É simples assim. Então, o se abaixar no chão, o tentar não incomodar essa mulher não acendendo a luz, tudo isso tem uma razão de ser. Não é frescura. E se a equipe toda consegue olhar para isso da mesma maneira, é muito diferente, né? A coisa realmente passa a funcionar. Então, é isso. Para finalizar, lançar para vocês aí 2 perguntas. Qual é o recado, e esse é um recado inconsciente, ele é um recado subjetivo, e eu, como psicóloga, não tem jeito, minha apresentação toda foi pautada nisso, e eu acho que a gente precisa olhar para esse nível mais sutil mesmo, até porque os demais palestrantes deram conta com maestria, né, de nos falar de uma outra realidade mais prática e técnica. Então é esse. Qual é o recado que uma equipe ansiosa, estressada, apressada transmite para uma mulher que está em trabalho de parto? Relógio na mão, o anestesista chega lá e aí, você vai querer anestesia mesmo? Porque eu tenho que ir embora. Essa realidade a gente vê muito na minha cidade, né? Ou, nossa, mas sujou tudo de novo. Chuveiro de novo? Qual é o recado que a gente está passando? É seguro eu ter meu bebê aqui? Eu posso mesmo ter meu bebê aqui? E, mais ainda, uma coisa que a gente não pensa, mas tem que parar para olhar, o bebê é um ser sensível, e muito. É só olhar. Quem teve bebê aqui sabe o que é um nenê recém-nascido, o que é um nenê pequenininho. Ele sente tudo que está passando à sua volta. Ele sente o estresse da mãe, ele sente o estresse do ambiente. Qual é o recado que a gente está passando para o bebê? Eu vou nascer aqui? Agora? É para eu nascer nesse ambiente estressante? Eu vou ficar aqui dentro. E com isso o parto vai demorar muito mais, é claro que vai. Né? Então, completo aqui minha fala para não me prolongar mais. E espero que a gente abra, né, o espaço para o debate e para a construção, e que com certeza a gente vai enriquecer muito mais e conseguir o objetivo aqui desse fórum. Muito obrigada. E convido agora o Dr. Ricardo Chaves, que é professor de pediatria da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para abordar o tema Minuto de Ouro e Via de Parto. Por favor, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom dia. Renato me convidou para esse debate. Eu agradeço na pessoa dele, o Dr. Manuel. Acho que nosso trabalho de parto está andando muito bem. Acho que tivemos algumas bradicardias. Isso é esperado, mas eu acho que o nosso neném vai nascer muito bem. Trabalho há 30 anos no cenário que nós estamos discutindo aqui. Esse debate é quase a realização de um sonho, porque há 30 anos a realidade da assistência ao parto na ótica do bebê, eu vou me permitir falar como pediatra, porque evidentemente não sou obstetra, há 30 anos essa realidade só piora. Eu vou tentar mostrar nos slides aqui, tenho 15 minutos, o tema é extremamente provocador, vou tentar cumprir a risca. Renato me pediu 5 slides, é impossível 5 slides. Agora, a gente aqui está vivendo um momento histórico. E eu queria falar um pouquinho em nome do bebê, porque participo de várias equipes que atendem bebês, sou professor universitário no serviço onde o professor Alexandre Trajano lidera, sou um pediatra de suporte a uma equipe chamada de parto ecológico, onde eu não participo na assistência ao parto, eu sou um suporte, é uma equipe formada por enfermeiras obstétricas,
muito competentes, muito respeitosos e muito preparados para a assistência ao parto. E o que a gente está vendo aqui é um momento histórico. Então, vamos ver, começamos a falar do bebê. Começamos a falar do bebê. O que me impressiona muito nesses debates é a ausência do bebê. Me impressiona também a ausência das mães, mas as mães já foram faladas. Então, eu só queria rapidamente perguntar quantos pediatras estão nessa plateia? Quantos obstetras? Que maravilha. Quantas enfermeiras obstétricas? Quantas doulas? Quantas, ditas com maior respeito, usuárias do serviço? Quantas mães como usuárias, claro. Muito obrigado. Então, primeira coisa que me chama muito a atenção, que eu queria dividir com vocês. A assistência ao parto, ela se dá, na maior parte das vezes, num cenário de normalidade. No serviço público ou no serviço privado, as mulheres que estão tendo bebê, que nós estamos participando, na sua imensa maioria, são mulheres jovens, saudáveis e com uma boa taxa de pré-natal. Isso demanda uma publicação que repercute publicações internacionais baseadas nas famosas evidências científicas, que nós, pediatras, vamos participar deste cenário. Informações do nosso programa de reanimação neonatal, do qual eu sou instrutor. Então, nós participaremos desse cenário de parto, na maior parte das vezes no ambiente hospitalar, e estaremos na proporção de 1:10, presentes na necessidade de ventilar um neném que não nasceu bem, na proporção de 1:100, na necessidade de entubar um bebê que não nasceu bem, e na proporção de 1:1000, na necessidade de entubar e medicar com massagens e medicações endovenosas para reanimar esse bebê. Então, o que a literatura começa a nos mostrar é que a necessidade de intervenção é quanto maior a necessidade de intervenção, quanto menor é a idade gestacional desse bebê. Então, eu começo a chamar aqui a atenção, como pediatra, que na medida que a gente interfere na evolução da idade gestacional, nós estamos criando risco para o atendimento ao bebê. Falo como pediatra, não falo como obstetra. Então, o parto cesáreo, dados de literatura, ocorridos entre 37 e 39 semanas, mesmo sem asfixia, ele eleva os riscos para que eu caia naquela proporção de 10%, onde eu vou me estressar e vou ter que ventilar um bebê. Aproximadamente, se participamos de mais ou menos 3 milhões de nascimentos no Brasil ano, nós estamos nessa proporção aqui, atuando, ventilando ou participando da prematuridade como um cenário de atendimento da nossa prática profissional. Só me faltam 10 minutos. A Sociedade de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela nos treina, ela participa de um programa internacional de normatização, de treinamento da assistência ao parto, onde nós perguntamos aos nossos colegas obstetras se o nosso bebê é a termo, se não tem mecônio, se ele está respirando, chorando e se tem um tônus muscular bom. Se todas essas perguntas forem afirmativas, eu devo secar o bebê e colocar no colo da mãe. Com taxas de cesariana aproximadamente em 90%, e no serviço público, não achamos que 40% é baixo no serviço público. O serviço público também tem uma taxa de cesariana muito alta. E Brasil, na casa dos 53%, nós estamos quase afastados dessa realidade da gestação a termo. Porque não temos a capacidade profissional afirmativa de segurança de afirmar que quando a gente intervém numa gestação a termo, determinando uma cesárea eletiva, por exemplo, nós estamos garantindo o termo. Talvez nós estejamos garantindo a idade gestacional pela DUM ou pela ultrassom, mas não necessariamente o termo, que é um dado muito diferente para nós pediatras. Então, Renato me pediu para falar do minuto de ouro. Eu vou gastar 1 minuto falando do minuto de ouro. Só 1 minuto, por favor. Porque o minuto de ouro é parte dessa normatização, e aqui eu me
eu me dispus a trazer o guideline do Reino Unido, mas podia ser do Brasil, foi o que eu achei que pudesse estar melhor apresentado plasticamente. Nós temos, em 1 minuto, nós temos 1 minuto para decidir a aplicação da maior intervenção, da mais eficaz intervenção ao nascimento, quando esse nascimento não ocorre de maneira fisiológica, adequada, que é a ventilação desses bebês. Então, para nós pediatras, ou para nós profissionais de saúde que atendemos as gestações, nós devemos, nesse 1º minuto, na situação onde não temos um bom tônus, não temos um padrão de respiração adequado e não temos uma frequência respiratória adequada ao nascimento, estamos na nossa mão a decisão. Notem que a cor do bebê saiu como dado de referência para a reanimação, o que me deixa muito tranquilo para atender partos com menos luz, participando já da sua informação de que a penumbra favorece o nascimento. Então, o pediatra que pede para acender a luz não necessariamente deve ser uma ação do ponto de vista que determine uma boa qualidade da assistência. Evidentemente, não pode estar tudo escuro, porque não somos cegos e não há o atendimento no método Braille, pelo menos ainda. Mas, com uma penumbra, nós não temos necessidade de ver formalmente a cor desse bebê, porque o que garante a boa qualidade biológica da assistência é a presença de respiração, de tônus e de uma boa frequência cardíaca. Isso é 1 minuto de ouro, Renato. Isso é o que nós temos para fazer no 1º minuto para aquele parto que não nasceu bem, por qualquer razão que seja. E está na nossa mão a ventilação adequada e o principal treinamento, inclusive, não é a intubação. Devemos saber intubar, mas o que muda a morbidade desses bebês é uma boa ventilação, é a ventilação adequada desses bebês. Temos 1 minuto para tomar essa decisão e participar dela se ela for necessária. Aí vamos voltar ao que brilhantemente unifica essa plateia, que é o nascimento. É a principal experiência, talvez a experiência mais transformadora, mais radical que o ser humano vive na sua vida, desde o primeiro momento que foi gerado até a sua morte. E a transição da vida intrauterina para a vida extrauterina é o somatório de uma modificação enorme, participação enorme de órgãos e sistemas que eu não vou ter tempo para explicar para vocês, que certamente muitos de vocês sabem aqui. Eu preciso que aconteça isso no nascimento. Eu preciso que o bebê depure o líquido alveolar, que secrete surfactante, para que tenha a secreção do surfactante para poder respirar com conforto, que mude o padrão de circulação fetal, que diminua a resistência vascular pulmonar, para que o pulmão receba sangue para poder respirar, que é fundamental respirar, e isso tudo, reconhecer que isso tudo existe mediado por uma ação endócrina, hormonal, fundamental, comandada muitas vezes, principalmente pelo cortisol, que pode ser muito benéfico para o amadurecimento e pode ser muito maléfico se ele representar a produção de cortisol materno, estressando o ambiente e o próprio nascimento. 5 minutos. Então, é isso que ocorre. A maior parte das dificuldades de adaptação, a literatura nos mostra que está relacionada a cesáreas, muitas vezes de bebês nascidos a termo. Então, não é fichinha, queridos colegas aqui, a realidade que nós estamos discutindo. Não é fichinha. E uma realidade num cenário de mulheres saudáveis. Nós não estamos discutindo intervenções médicas num cenário de pessoas com câncer, com aplasia de medula, com morbidades, evidentemente, com desfechos muito desfavoráveis. Nós estamos discutindo assistência ao parto numa população saudável. 98% das mulheres que nós atendemos são saudáveis. Podemos acordar em 90%. No meu hospital, do qual o professor lidera, o professor Alexandre Trajano, uma maternidade de referência em alto risco, nós temos uma taxa de parto normal maior do que no baixo risco na saúde suplementar. E temos, somos uma maternidade de risco, atendendo doença autoimune, hipertensão, diabetes, várias malformações, e nós temos mais partos normais no nosso serviço do que na realidade que nós estamos discutindo aqui. A literatura eu não vou ter tempo, claro, mas eu quero trazer esse gráfico que eu julgo da maior importância. Indiscutivelmente, a assistência melhorou. Indiscutivelmente, fazemos anestesias com muito mais seguranças. E fazemos parto com muito mais segurança. Mas eu preciso que me explique esse gráfico vermelho do dito. O Alexandre me provocava um minutinho atrás, se de fato existe o pré-termo tardio. O que
bebê é esse? Que nova categoria de bebê é esse chamado pré-termo tardio ou o termo precoce? É o resultado da nossa intervenção. Então, nós diminuímos a mortalidade infantil, nós diminuímos o neomorto, sem ainda mudar marcadamente a taxa final, mas nós estamos diante dessa realidade, dados de literatura. Quem é esse bebê? Quem é o bebê prematuro tardio? Aquele bebê que não estava preparado para nascer e nasceu. É um bebê. Que realidade é essa, antes de mais nada? É uma realidade de saúde pública. Então, a ANS, o Ministério da Saúde, o Conselho Regional de Medicina, todas as pessoas de bem envolvidas nessa discussão, eles têm que estar mobilizados, porque hoje o mundo considera isso um problema de saúde pública. Não é picuinha. Esses bebês apresentam altas taxas de mortalidade, como também de morbidade respiratória e não respiratória. Esses bebês serão crianças que nós, pediatras, seguimos com problemas cognitivos, com problemas de comportamento, com baixo potencial de rendimento escolar, e serão bebês, como já foi colocado aqui, com maiores taxas de obesidade, de diabetes, de alergia, entre outras morbidades, resultado de uma intervenção desnecessária ao seu amadurecimento intraútero. Então, a gente acredita na fisiologia do nascimento. Isso aqui tem que ficar muito, muito evidente, e aí eu, como pediatra, porque o bebê nasce comigo. O bebê nasce conosco, pediatras, e segue conosco, pediatras. Mas o bebê é da mãe. Será que as mães sabem disso? Será que quando a gente discute o direito assistido a ela poder fazer a escolha, a ela foi informado que o bebê dela nasceu com 38 semanas, com 39 semanas, porque não tinha leito? Ou porque o Brasil ia entrar em campo? Ou porque amanhã é Semana Santa? Eu estava na perinatal, na véspera do início da Copa, e, evidentemente, isso não é um problema da perinatal, porque a perinatal é uma maternidade aberta, e eu tenho uma maior admiração e sou muito bem tratado. Tinham 66 cesáreas agendadas. Dia terça-feira, na véspera da Copa do Mundo. Isso me marcou. Será que 66 bebês, será que nesse caso, será que as mães tinham a informação do que esses bebês precisavam para nascer? E será que a explicação de que quinta-feira ia ser a Copa era uma explicação que foi passada? Eu acho que não. Agora, o problema não é a briga nós, pediatras, nós, neonatologistas, nós, obstetras. O problema é a gente tentar reconhecer isso e não negar uma realidade que, inclusive, a ciência está mostrando. O que esses bebês precisam para nascer? Eles precisam da síntese dos hormônios, como a senhora colocou muito bem. Precisam de ocitocina. As mulheres precisam sintetizar ocitocina para receber os seus bebês. Como que elas sintetizam ocitocina? O processo fisiológico andando. Então, eu sou antipático porque na sala de parto que eu estou participando, eu prefiro estar com uma sala fechada, com pouca luz, porque eu já aprendi estudando que essa mulher sintetiza ocitocina com uma boa ambiência. Então, não é para todo mundo entrar naquela hora. Não é para bater e pedir para ela preencher o cartão, identificar o bebê. Não é, calma, vamos esperar o bebê nascer, porque eu interfiro na síntese de ocitocina. Eu preciso de uma boa ambiência. Eu participo de uma equipe que tem uma taxa de parto, aproximadamente parto normaizinho, 80 e poucos %, que não é nem uma taxa maravilhosíssima, e que tem uma taxa de não intervenção em 80%. Será que só nós que sabemos fazer parto? Nós não estamos fazendo absolutamente nada que não esteja escrito na literatura, que não esteja nos livros, nos artigos, na internet, no Google, publicidade para todo mundo que quiser usar. Nós precisamos botar esse bebê pele a pele com a mãe a partir do nascimento e esperar pelo menos 1 hora para ele poder se reconhecer com a sua mãe de outra maneira. Nessa hora, ele está lá sendo contaminado pelas bactérias da mãe, ele estará mudando o seu perfil de morbidade a partir do momento que ele recebe, ele que vem de um ambiente completamente sem bactérias, das bactérias representadas pela flora digestiva da mãe, especialmente se ele tiver num parto vaginal. Nós fazemos isso? Essa é a nossa realidade? Isso não são dados... É da minha cabeça, evidentemente. Esse bebê precisa mamar.
Os bebês de cesáreas que não respeitam o processo fisiológico desmamam muito precocemente. Essas mães têm fissuras mamilares. Essas mães empedram o peito na primeira semana de amamentação. Nos dá um trabalho enorme cuidar disso. Nos dá um trabalho enorme cuidar do que seria normal. E quando a via de parto, tecnicamente reconhecida, não for a melhor, evidentemente, muito apropriado o que foi colocado aqui pelo professor Alexandre, nas palavras do professor Michel Odan. Se a medicina tivesse a cesárea como plano B, que é obstetrícia, assim, se eu, como oncologista, tivesse uma cesárea como plano B, eu tinha salvado muitas pessoas que estariam à morte. A cesárea é maravilhosa, mas ela virou uma regra. Ela criou um bebê prematuro tardio. Ela criou um bebê alérgico. A cesárea desnecessária bota em risco, de fato, a vida da mulher e bota em risco, de fato, a vida do bebê. Se a gente não quiser achar isso muito radical, a gente pode dizer assim, aumentou a morbidade, porque também aumentou a morbidade. A gente precisa de uma cesárea muito bem indicada. Porque quando ela é muito bem indicada, ela pode vir num ambiente de humanização. Ela pode ser saída do bebê com muita gentileza. O colega pode esperar o cordão desacelerar. E, evidentemente, seria uma alternativa maravilhosa quando isso não puder acontecer, porque realmente isso é uma realidade. Muito obrigado.